Não poderíamos fechar nenhum outro ambiente senão nesse que vamos agora. Isso porque muitas vezes nós podemos pensar que a unidade ela é o resultado meramente do esforço humano. E não é, não foi e nunca vai ser. A unidade a que Cristo se refere é uma unidade sobrenatural. E para coisas sobrenaturais, nós necessitamos de poder sobrenatural. Quando o povo de Deus crer plenamente na oração de Cristo, quando praticar na vida diária as instruções nelas contidas, a unidade de ação será um fato em nossas fileiras. Que oração é essa? A oração sacerdotal de João, capítulo 17. Pai, rogo para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Essa oração de Cristo, que atravessou as eras e chegou até nós, é exatamente o desejo de Deus expresso em palavras para aquilo que a sua igreja precisa viver. Irmão estará ligado a irmão pelos laços áureos do amor de Cristo. O Espírito de Deus unicamente é que pode efetuar essa unidade. Aquele que santificou a si mesmo pode santificar também a seus discípulos. Unidos a Ele, estaremos também unidos entre nós na mais santa fé. Quando buscarmos essa unidade com o empenho que Deus deseja, iremos alcançá-la. É tão estranho pensar que em muitas igrejas as pessoas não veem a necessidade de pedir o batismo diário do Espírito Santo. E não é de admirar que existe exatamente essa desarmonia, essa desunião em nossas igrejas. Porque se um dos papéis do Espírito Santo é produzir, efetuar a unidade pela qual Cristo orou para que tivéssemos, então se nós não oramos pedindo o batismo do Espírito e que essa unidade apareça em nós, como que nós alcançaremos? Nunca! O que vai acontecer é exatamente o que acontece hoje. Nós suportamos, nós toleramos até o momento em que pisa em nosso calo. Aí a gente sabe muito bem como que a fogueira acende. E aí se torna rapidamente em um grande incêndio, destruindo laços de amizade, destruindo famílias, destruindo igrejas inteiras. Nós precisamos não apenas crer, mas orar, para que esta oração de Cristo seja uma verdade em mim e em você. Amigos, esse tema de hoje ele é mais um motivo pelo qual você e eu, ao pedirmos o batismo do Espírito, podemos colocar essa frase ou conversar com o Espírito Santo sobre esse assunto. Espírito, você pode dizer enquanto estiver em oração, eu tenho que buscar essa união e muitas vezes eu tenho agido de forma diferente. Então o Senhor precisa colocar em mim o amor de Cristo, para que eu esteja unido a Cristo, para que eu permaneça em Cristo e que essa permanência resulte exatamente na união que eu preciso ter com os meus irmãos. União, porque mesmo sendo diferentes, o nosso propósito, o propósito da igreja ainda é o mesmo: levar a mensagem de salvação a um mundo que está perdido. Queridos, o mundo está com os dias contados. Será que se você e eu pregarmos, ensinarmos, orarmos, praticarmos esta união, nós poderemos salvar pelo menos mais uma alma que está perdida? Sim ou não? A sua resposta eu sei que foi sim. Então, vamos nos unir nesse propósito. A igreja, ela é montada, ela é formada por pessoas das mais variadas classes,
das mais variadas experiências, das mais variadas personalidades, mas todas essas precisam estar debaixo da unção e da direção do nosso Deus Espírito Santo, porque Ele vai nos fazer e nos manter estar unidos a Cristo e unidos uns aos outros. Então, quando você perceber que você está se chateando com alguma pessoa na sua igreja, na sua família, é porque você está começando a se desconectar com o Espírito Santo. Aí você rapidamente tem que tomar a consciência disso e voltar à presença do Espírito. Porque aonde o Espírito está, ali existe união uns com os outros e todos com Cristo. Que a sua igreja caminhe nessa direção. Que você caminhe nessa direção. Que você seja o primeiro na sua igreja a ir nessa direção. Que você abra o caminho. E que você, através do seu exemplo e ensinamento, arraste todos os outros na direção de Cristo Jesus, para que, imbuídos pelo Espírito, a igreja seja unida no propósito de cuidar uns dos outros e de salvar aqueles que estão perdidos. O meu desejo é que a mensagem de hoje edifique a sua vida, que sirva para orientação, para correção e para educação na justiça. E agora nós vamos para o Instagram, aonde nós vamos fazer o encerramento com uma live. É só você clicar aqui no link abaixo e eu espero você ali do outro lado. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a imagem visível de Deus, eu creio mais em Deus porque você existe. Que a bondosa mão de Deus continue com você, que a face de Cristo seja sempre refletida na sua vida e que o Espírito seja o seu conselheiro a cada dia. Vamos entregar o nosso jejum agora, mas jamais vamos sair da presença do Eterno. Um beijo carinhoso do seu irmão Wellington Ribeiro.